Hoje é dia de devocional e falaremos sobre exposição e vergonha. Esse devocional é inspirado no livro Identidade e Destino. Para adquirir o seu, basta clicar no link da descrição desse vídeo. Se inscreva no nosso canal, deixe seu like, ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Em 2 Samuel, capítulo 11, versículo 5, está escrito assim: a mulher engravidou e mandou um recado a Davi dizendo que estava grávida. Esse versículo aqui está no contexto, está no capítulo que narra mais uma história triste na vida de Davi, que foi um pecado cometido pelo rei, pecado do adultério, seguido de homicídio, né? Davi mandou chamar Batseba, ele viu Batseba se banhando, mandou chamar e se deitou com ela, e desse pecado gerou uma gravidez. E com receio da exposição desse pecado, Davi, o marido de Batseba, Urias, ele era um guerreiro, ele estava em guerra, então ela não poderia ter engravidado. Por conta disso, Davi trama a morte de Urias, coloca ele no fronte de batalha para morrer e poder justificar, né, a vinda da Batseba para o palácio, para poder cuidar dessa gestação que veio por conta desse pecado. Algumas pessoas, eu já vi muitas pessoas falando a respeito desse texto, desse capítulo, e muitos tentando justificar o erro, né, justificar o pecado. Algumas pessoas dizem que Batseba jamais poderia recusar um chamado do rei, diminuindo assim a responsabilidade dela diante desse pecado. Que ela tinha que se deitar, porque se o rei mandou, ela tinha que obedecer. Outros dizem que o desejo no coração dela de ascensão social, de morar no palácio, de ter uma vida melhor, talvez tenha motivado esse adultério. Outros vão falar que apenas pelo fato de Davi ser um cara bonito, ser um cara com status, com uma posição destacada, possivelmente tenha promovido esse desejo no coração deles se envolverem, né, sexualmente. E aqui a gente não está para poder questionar, poder defender um, acusar o outro. O fato é que o pecado deles gerou uma consequência. E todo pecado gera consequências. E no caso de Davi, gerou uma exposição em vergonha, né? Segundo a lei, se a gente for ver lá em Levítico 20, versículo 10, eles conheciam a lei e eles saberiam que, diante do adultério, tanto o adúltero como a mulher que cometeu adultério, eles deveriam ser mortos. A lei deixa claro isso, está lá em Levítico 20, versículo 10. E no caso de Davi ele tramou para o marido de Batseba morrer, para ele poder assumi-la como esposa. E aqui na devocional está escrito assim: do oculto ao mais explícito, todo pecado gera consequências. Ainda que seja em escalas diferentes, grandes ou pequenas, gerando vergonha e constrangimento, e consequentemente dor e sofrimento. Todo pecado vai gerar um grande prejuízo na vida das pessoas envolvidas. E a Bíblia deixa bem claro, né, que a salvação vem por meio de Jesus Cristo. Se você reconhece Jesus Cristo como o único suficiente Salvador, você aceita no seu coração, você tem a sua salvação garantida. Porém, a cura das emoções, a cura do pecado vem a partir do momento que você confessa os seus pecados uns aos outros. E essa exposição, ela pode te trazer, num primeiro momento, vergonha, mas ao passo que, se você confessa e se arrepende, você vai ter a cura das consequências, ou de parte das consequências que esse pecado possa ter trazido. Você tem liberdade antes de cometer algum erro. Antes de pecar, pense nas possíveis consequências. Não digo da exposição diante do erro, mas do sentimento que o seu pecado gerará no coração do Pai. A gente não tem que ter medo de cometer erros, de pecar, somente por causa das consequências que podem vir.
né? Seja o pecado que for, seja de uma fofoca a um adultério. Eu não tenho que me preocupar, se minha esposa descobrir, se minha mãe souber, se tal pessoa que eu estou falando mal souber que eu estou falando mal dela. Não estou falando disso. A preocupação de um servo do Senhor tem que ser no coração do Pai. A cada erro que a gente comete, a cada pecado que a gente comete, a gente entristece o coração do Pai. A palavra de Deus diz que o pecado afasta o homem de Deus, né? E essa é uma responsabilidade nossa. Deus não peca, Ele não se afasta de nós, mas a cada momento que a gente peca, a gente dá um passo distante do Senhor. A gente está se afastando dele, é uma escolha nossa. Então, que você tenha em mente que não é a consequência do pecado que deve determinar as suas escolhas, e sim o que isso vai gerar no coração do Pai. Seja a luz por onde você for e que Deus te abençoe.